Shalom, shalom, entre o sonho e a realização. Vamos falar hoje sobre sonhar, sobre realizar. Mas entre o sonho e a realização tem uma coisa chamada processo. E é sobre isso que vamos tratar nesse dia para você. E quando se fala de sonho, nós vamos para um personagem bíblico chamado José, o José do Egito. Gênesis capítulo 37, 9 e 10. José contou aos seus irmãos outro sonho que teve e disse: sonhei que a lua, o sol e as estrelas, e 11 estrelas, se curvavam diante de mim. Então o pai de José o repreendeu dizendo: ora, o que significa isto? Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Todo sonhador tem opositores. Talvez você já esteja passando por isso se você é um sonhador. Se você ainda não atentou para isso, saiba que a partir do momento que você tem sonhos, que você tem projetos, você certamente vai suscitar adversários. Você vai suscitar opositores. E sabe qual é o pior? Que nem sempre a oposição vem de fora, vem daqueles que são nossos adversários. A grande maioria ou uma boa parcela de oposição vem justamente de casa, vem da família, vem de familiares, vem de pessoas que estão muito próximos de você. Foi o que aconteceu com José. Mas não existe sonho que não venha de Deus. Sonhos é a linguagem que Deus usa para se comunicar com o homem. E outra coisa, não existe realização se não houver sonhos. O sonho é a base, o sonho é a matéria-prima. Você precisa sonhar primeiro para depois você realizar aquilo que você sonhou. Então eu queria que você atentasse para isso que nós vamos falar. Agora, entre o sonho e a realização, existe uma coisa chamada processo. O que é o processo? O processo é a etapa, é um mapa por onde você vai caminhar, você vai trilhar para você chegar à realização do teu sonho, da tua visão, do teu projeto, dos teus propósitos. José teve que trilhar, fazer uma caminhada que não estava muito nos seus planos, nos seus projetos, mas ele teve que passar por esta etapa que todo sonhador precisa passar. O processo é a ponte que te leva do seu estado original ao seu destino, do seu estado atual ao seu estado desejado. Só que muitos não querem encarar o processo. Vamos ver esse processo por onde José teve que passar. Primeiro, ele teve a traição dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele foi traído por seus irmãos. Quer dizer, foi traído por pessoas da sua própria intimidade, da sua própria família. Segundo, ele foi jogado numa cisterna e passou um pouco mais de uma noite em uma cisterna. Acontece que esse pouco mais de uma noite representa um tempo que na minha vida e na sua vida não sabemos quanto tempo leva. E o que é a cisterna? É aquele ambiente onde ninguém te vê. Às vezes as pessoas nos escondem, às vezes as pessoas sabem que nós temos um sonho, sabem que nós temos um projeto e elas pegam e nos encavernam, elas nos escondem, elas nos jogam. E sabe mais? A outra coisa, simularam a morte de José. Eles pegaram um animal, mataram, pegaram a roupa de José, a túnica de José, mergulharam a túnica de José no sangue daquele animal e depois mandaram para o pai de José, dizendo: o animal feroz matou o teu filho. Então as pessoas conspiram contra nós, porque elas não querem nos ver. Se você tem um sonho, elas não querem te ver no cenário. Então tudo isso José passou. A outra coisa que José teve que encarar, ele foi vendido como escravo para uma caravana ismaelita que passava. Depois, o sujeito que o comprou chamava-se Potifar.
E ele foi administrar a casa de Potifar. A esposa de Potifar deu em cima de José, queria ter relação sexual com ele. José se opôs a tudo isso e por conta disso ele foi acusado de estupro e foi jogado em um cárcere. Ele foi preso injustamente, mesmo sendo inocente, ele foi preso e foi esquecido naquele cárcere por alguns anos. Uma pessoa que ele ajudou a sair, a libertar daquele cárcere, esqueceu dele. As pessoas são ingratas, então ele passou pelo processo da ingratidão, ele passou pelo processo da acusação falsa. Tudo isso faz parte da vida e está na trajetória, na rota de todo sonhador. Você é um sonhador? Então se prepare, porque tudo isso faz parte do processo para você sair do seu lugar de origem até o destino que Deus tem para você, que é o topo da realização dos seus sonhos. Agora vamos ver qual a postura de José, como José reage a tudo isso, que é o que importa. Porque o que importa não é o que fazem com você, mas é como você reage ao que fazem com você. É isso que importa. Como você reage às acusações, às prisões, às simulações que são feitas de forma conspiradoras contra você. Porque se você tem um sonho, isso está na tua rota. Então vamos ver como José reagiu. Primeira coisa que aprendemos na vida de José, depois de tudo isso, é que o sujeito tinha resiliência. O que é resiliência? É aquela capacidade emocional, de inteligência emocional que temos para passar por todas as provações, por tentações, por situações como essas, adversas, opositoras, conspiradoras, que atingem nossas emoções, que atingem, podem ser a nossa vida financeira, atingem a nossa vida emocional, familiar, às vezes relacional, em termos de relacionamento, de amizades e de muitas outras áreas, mas mesmo assim suportamos todas essas adversidades, mas não cedemos o nosso humor, não mudamos nossa postura, não nos entregamos àquele ambiente, voltamos a ser do jeito que éramos. Então saiba que se você tem sonhos, se você tem projetos, você vai suscitar adversidades, adversários que vão trabalhar contra você. Mas quando você tem resiliência, você passa por tudo isso. O sonhador passa por todas essas coisas. Talvez lá no íntimo José sabia que ele tinha uma visão, ele sabia onde queria chegar, ele queria ser governador do Egito, então ele teria que passar por tudo isso. Porque sonhador tem adversários. Outra coisa que nós descobrimos na vida do José é que diante de tudo isso ele tinha paciência. Porque para suportar tudo isso e você não perder o equilíbrio emocional, para você não se desesperar, para você não cometer uma loucura na sua vida e desistir dos sonhos, dos projetos, só quando você tem muita paciência. A paciência é o contrário da ansiedade, da precipitação. Então José foi paciente. Você precisa ter paciência. Você tem um sonho, tenha paciência. Não se precipite, não seja ansioso. Você vai chegar onde você quer chegar. Faz parte da sua vida. E José teve outra coisa. Nós podemos ver que José teve, além de paciência, ele teve uma coisa que eu considero muito importante, que é a capacidade de fazer interpretações corretas. Por quê? Porque 20 anos depois, quando José estava governando no Egito, os seus irmãos descobriram que ele era o José. Aqueles que o haviam vendido estavam agora com peso na consciência, com complexo de acusação e com medo que José os condenasse. E José chegou para eles e falou: não, fiquem tranquilos, fiquem em paz, porque, sabe de uma coisa? Deus usou toda essa situação para me colocar no lugar onde eu estou. Porque se não acontecesse tudo isso comigo, eu não chegaria onde cheguei. José tinha a capacidade de interpretar de outra forma todo o infortúnio pelo qual ele passou. Você tem um sonho, então aprenda a interpretar as coisas ruins que vão acontecer de oposição para que você não realize seus sonhos. Mas quando você estiver bem, quando você estiver no topo, quando você estiver realizado, sabe o que você tem que fazer?
Interprete as coisas ruins que aconteceram para que você não chegasse onde chegou, como impulso para te colocar onde você está, onde você alcançou. Interprete como coisas boas. Então, talvez o que você esteja passando hoje, talvez esteja passando um momento de oposição que está te perturbando, que está te tirando o equilíbrio. Não, suporte tudo isso. Aprenda a fazer a sua interpretação, dizendo, não, eu vou superar tudo isso e Deus vai me colocar acima disso. Vai chegar a hora que eu vou olhar para trás, vou ver todas essas coisas e vou glorificar a Deus. Vou dizer glória a Deus, porque tudo faz parte de um plano e tudo coopera para o bem daqueles que Deus chamou para um propósito. Deus te chamou para um propósito, então todas as coisas vão cooperar, vão ser impulsos, vão ser molas propulsoras para te jogar para o projeto, para o propósito que Deus tem para a sua vida. E outra coisa que descobrimos com tudo isso, descobrimos na vida de José, integridade. José era íntegro, porque para passar pelo que ele passou e não desistir e não negociar, foi vendido como escravo, foi invejado e traído por seus irmãos, foi acusado injustamente, teve a oportunidade de sair com a mulher do patrão, mas ele não foi medíocre, ele não saiu com a esposa do patrão, ele não saiu com aquela mulher, ele não foi amante dela, ele manteve a sua integridade. Lá no cárcere ele poderia ter sido uma pessoa desonesta, poderia ter sido revoltado, poderia ter se revoltado por estar preso injustamente, fazer uma rebelião e fazer um monte de coisa. Ele não fez, sabe por quê? Porque havia um espírito de integridade em José. Então saiba que quando você tem um sonho, você vai ser tentado a não ser íntegro, a agir com desonestidade. Muitas ofertas, muitas propostas vão aparecer para que você não seja íntegro. Sabe por quê? Porque a integridade te leva a grandes realizações. A integridade te leva a ter a bênção e a prosperidade de Deus. E a integridade se torna uma grande ponte. A integridade se torna um trampolim para te jogar, para te acessar ao topo, ao plano máximo que Deus tem para a sua vida. E finalmente, José tinha indulgência, ele tinha um espírito indulgente. O que é indulgência? É a capacidade de perdoar. Olha que coisa maravilhosa, José perdoou seus irmãos, José perdoou a mulher do Potifar, porque ele não voltou lá para se vingar, depois que ele já estava na posição de governador. Ele poderia muito bem ter voltado lá para questionar e se vingar da mulher, ou do próprio Potifar, ou se vingar de seus irmãos, ou daqueles ismaelitas que o venderam para Potifar. Ele poderia ter se vingado daquele amigo, daquele pseudo-amigo lá do cárcere que ele ajudou a libertar, mas ele não se vingou, ele não guardou ressentimento. Todo sonhador, todo realizador, todo grande realizador guarda a indulgência no seu coração. Então saiba disso. Seja um realizador, seja indulgente, perdoe aqueles que não te entenderam, que foram usados de forma desonesta para te tocar, para te ferir, para impedir que você chegasse ao seu projeto, ao seu propósito, aos seus objetivos. Perdoe, aprenda a perdoar, porque perdão é o passaporte do futuro. A vingança é um sentimento amargo, é veneno, mata você. Quando você decide se vingar, provavelmente você pode ser feliz por um tempo, por um momento. Você se sente realizado, satisfeito, mas é só por um tempo. Depois você se torna amargo, depois você se torna, a tua consciência te acusa. Mas quando você perdoa, quando você é indulgente, sabe o que acontece? Você é feliz para a vida inteira, você se torna feliz para sempre. Então, receba essa palavra em seu coração. Se você tem sonhos, se você tem projetos, se você tem uma visão, que Deus abençoe você, que você seja um grande realizador e entre para a história como José. José se tornou uma referência. Hoje, José é inspiração para grandes realizadores,
para grandes sonhadores. José é inspiração para administradores, para empresários e empreendedores, para gestores, para homens de Deus, para pessoas de bem. Que Deus o abençoe rica e poderosamente. Aprenda esta lição em sua vida e cresça e seja muito abençoado. E eu desejo para você paz, saúde, prosperidade. Shalom, shalom!